Salve, salve meus amigos, salve, salve a todos vocês telespectadores do podcast da Fiel. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Anderson Bahia e eu tô aqui para poder desafiar você, a sua família, o seu pai, o seu irmão, o seu primo, todos que são torcedores do Corinthians, para que vocês possam me responder uma coisa agora nos comentários. Coloca agora nos comentários. Qual é o top 5 de artilheiros do Corinthians? Se você não sabe, dá uma segurada aí no coração, dá uma segurada na emoção, que antes eu vou passar uns recadinhos aqui. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no Podcast da Fiel, você pulou aqui de paraquedas, apareceu lá nos vídeos relacionados, assiste lá o Podcast da Fiel, não perde tempo e se inscreve agora aqui, ó. Se inscreve aqui nesse botão, tá de graça, companheiro. Pô, se inscreve aqui no nosso podcast para que você possa ser muito bem atualizado em relação às notícias do Corinthians. Tem vídeos aqui dessas últimas notícias dos últimos dias. Inclusive, hoje, no dia que está saindo esse vídeo, tem um jogo importantíssimo do Corinthians para poder conquistar uma vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E o vídeo tem tudo a ver, né? Artilheiros, gols que o Corinthians precisa. Bom, o Corinthians ele é conhecido historicamente por ter muitos atletas que enfim, artilheiros, né? Artilheiros natos e jogadores que acabam se identificando com essa camisa, né? Jogar com a camisa do Corinthians não é apenas jogar com a camisa do Corinthians, é se doar em campo. E nessa lista que eu separei para vocês dos 5 maiores artilheiros da história do Corinthians, o que não falta é raça, é dedicação. Tem caso aqui que você vai rir muito, caso de jogador que vestiu o manto e falou assim, eu sou corintiano, pronto, e acabou. Bom, o quinto dessa lista é um cara que dispensa qualquer tipo de comentário, inclusive o Carlinhos, que é um dos integrantes aqui do nosso podcast, o Carlinhos é muito fã dele. Quem não é fã de Marcelinho Carioca? Tá na quinta posição com 206 gols marcados. O Marcelinho Carioca que jogou mais de 400 partidas com a camisa do Corinthians. O Marcelinho Carioca que é conhecido por nós corintianos como pé de anjo, né? O cara que, na meiuca ali é caixa, não tem outro. Inclusive tem um gol do Marcelinho contra o rival, né? Os fregueses, que o Veloso fala, não precisa colocar barreira não, o Marcelinho vai lá e caixa. Golaço, que o Marcelinho Carioca é o jogador com mais títulos na história do Corinthians, são 10 troféus conquistados com o Timão, inclusive o bicampeonato brasileiro naquele time mágico, naquele time maestral, sem contar, é claro, com aquele golaço, um golaço que rendeu placa de ninguém mais, ninguém menos do que o rei do futebol. Então o Marcelinho Carioca tá no nosso top 5, eu não sei se vocês sabiam, se você sabia que era o Marcelinho, coloca aqui nos comentários, agora eu quero saber. Vocês sabem quem é o quarto colocado dessa lista? É um nome um pouco antigo, mas se você é corintiano raizeiro, com certeza você deve saber. O quarto colocado dessa lista se chama nada mais nada menos do que Neco, um dos primeiros artilheiros e ídolos da história do Corinthians. O Neco é aquele jogador que veste a camisa e fala, sou corintiano e é isso. Bota o juiz para correr. Sim, o Neco colocou o juiz para correr. Mas segura aí que eu vou contar essa história para você. São 238 gols em 296 partidas. O Neco ele é um dos primeiros ídolos da história do Corinthians. E o Neco ele era tão corintiano, mas tão corintiano, um nível de corintiano tão grande, que em uma certa partida o Neco chegou a desconfiar que juízes e dirigentes estavam levando o jogo contra o Corinthians. Sabe o que o Neco fez? Ele tirou o cinto, pegou o cinto e saiu correndo atrás do juiz e dos dirigentes para quebrar os caras, porque eles estavam prejudicando o Corinthians. Olha esse cara, como não amar o Neco, descansa em paz, que Deus o tenha. O Neco que mostrou o que de fato é ser corintiano. Esse é o quarto colocado da nossa lista. E o terceiro colocado dessa lista é nada mais nada menos do que Uriel Fernandes. Mas aí vocês devem se perguntar, Uriel Fernandes? Acho que eu não conheço esse cara. Já ouviram falar de um cara chamado Teleco? Bom, Teleco marcou nada mais nada menos do que 256 gols. Detalhe, em 249 partidas. Ele tem mais de um gol de média. Um gol de média por jogo. O cara era uma máquina de fazer gols, E o Teleco ele tem uma história muito guerreira, vestindo a camisa do... Praticamente jogou a carreira toda no time do Corinthians. Em 1937, o Corinthians fazia final contra o Palestra Itália, né? Os nossos fregueses.
E dizem algumas lendas que o Teleco jogou aquele jogo com o braço enfaixado, o braço imobilizado, e adivinhem quem marcou o gol daquele título do Corinthians em 1937. Vou dar um tempo para você pensar. Isso mesmo, Teleco. Ele marcou o gol que deu o título do Corinthians em cima dos nossos fregueses. Aí tem uma outra pequena observação desse título de 1937. Sabem quem era o técnico do Corinthians na conquista desse título do Paulista de 1937? O Neco, o cara que correu atrás de juiz e dirigente que estavam tentando levar o jogo contra o Corinthians. Então, é uma história que mostra que os grandes ídolos do Corinthians chegaram até a trabalhar juntos, né? Um precisando do outro. Então, o Teleco é o nosso terceiro colocado da lista de maiores artilheiros do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, segundo colocado se chama Oswaldo Silva. Oswaldo Silva, será que lembra? Baltazar lembra? O Baltazar é o segundo maior artilheiro da história do Corinthians. O cara é uma máquina de fazer gols. Inclusive, o Baltazar, ele jogou com o nosso primeiro da lista. Que eu acredito que o primeiro, por ser mais famoso, né, o cara que mais marcou, você deva saber. Mas o Baltazar é conhecido como cabecinha de ouro. Por quê? Porque a maioria dos gols que ele marcou com a camisa do Corinthians foram gols de cabeça. 71 gols de cabeça. O cara era um exímio cabeceador. Chegou na lateral, cruzou, bateu o escanteio, cruzou. Não tem outra. Baltazar vai subir mais alto que todo mundo e vai testar para o fundo das redes. Esse é o nosso segundo colocado de maiores artilheiros da história do Corinthians. E bom, por fim, o último e o primeiro, é claro, maior artilheiro da história do Corinthians se chama Cláudio, mais conhecido como o Gerente. Cláudio não foi simplesmente, né, o caneleiro, aquele cara que a bola batia e entrava para se tornar o maior artilheiro da história do Corinthians, não. O cara era técnico, o cara era extremamente habilidoso, o cara era líder dentro de campo, dentro e fora de campo. Não, Arthur recebeu o apelido de gerente porque ele era um técnico dentro de campo, então o cara era exímio matador. Ele marcou nada mais, nada menos do que... Pensa aí, com a camisa do Corinthians, o Cláudio marcou nada mais, nada menos do que 305 gols em 505 jogos. O cara era uma máquina de fazer gol. Inclusive, lembra do segundo colocado que eu falei que era o Baltazar? Quem muitas vezes fazia os cruzamentos para o Baltazar fazer os gols era o Cláudio, era o gerente. Então imagina se o Cláudio tivesse sido abastecido por um outro camisa 10. Imagina o quanto de gols que o Cláudio teria com a camisa do Corinthians. Inclusive o Cláudio injustiçado na Copa de 1950, porque era um dos melhores jogadores jogando no país naquela época, que não foi convocado para aquela Copa, deveria ter sido convocado, infelizmente não foi, mas o Cláudio também honrou de forma primorosa a camisa do Corinthians. Mas bom, deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram acertar. Não vale abrir as abas para pesquisar não, hein? Tem que ser aqui de cabeça. Então deixa aí nos comentários o que é que vocês... se vocês acertaram os 5, né, os top 5, acredito que o Marcelinho Carioca, a maioria do pessoal deva ter acertado, mas se vocês acertaram o top 5, pedindo para vocês, por favor, se inscrevam aqui, é de graça, é rápido, é fácil, então se inscreva aqui no podcast da Fiel. A gente está perto de bater uma meta aqui no nosso canal, que é conquistar os primeiros 500 inscritos, e aí, meus amigos, segundo o presida aqui do nosso podcast, vai ter muita, mas muita novidade. Bom, vai Corinthians, que hoje a gente consiga vencer e vai sim vencer o Peñarol lá no Uruguai. Vamos conquistar essa vaga. E bom, que esse vídeo de artilheiros sirva de inspiração para os artilheiros do Corinthians nessa noite. É isso, tamo junto e vai Corinthians!